começar a conversar com o Efraim, a quem eu tenho a satisfação de novamente agradecer pela presença, novamente dizer que a gente está muito contente com a sua participação e que a gente vai aprender bastante aqui hoje contigo, Efraim. Eu vou deixar para o Lício começar perguntando, já que o Lício, né, é amigo, trouxe o Efraim, fez todo esse contato, deve ter perguntas mais interessantes para a gente começar esse debate. Lício, se você puder, faz aí o primeiro bloco de perguntas para a gente poder escutar o Efraim um pouquinho. Bem, boa tarde, Efraim. Eu ia pedir para você, em primeiro lugar, se apresentar, né, também o que você faz aí na UNAM, né, que é a principal universidade do México, é a Universidade Nacional Autônoma do México, né, que é um centro de pensamento muito importante para essa ideia também de América Latina, né, do pensamento latino-americano, né, foi para aí que foi o Rui Mauro Marini, né, e outros pensadores importantes, né, de toda a América Latina ao longo dos anos 70, né, se concentraram aí e produziram muitas inovações teóricas, né, no pensamento social. E aí a gente tem isso pensado também em termos de geopolítica, né, também, né? Então a gente pensar a geopolítica da América Latina, né, estimulada, né, aí por esse pensamento social e nesse contexto de América Latina que a gente vê hoje, né, de talvez uma emergência do conservadorismo, né, a questão mesmo da relação dos Estados Unidos com a América Latina, nesse contexto do Trump, no contexto também das eleições americanas. Então, assim, você, na verdade, só dar um início, aí falar um pouco da sua trajetória e do seu campo de estudos. Bom, boa tarde novamente. Entendi porque falou André ao início do programa dos craques, que são vocês. Eu acho que vocês não precisam, nem precisam convidados para fazer análises. A verdade, eu com muita humildade vou contribuir, a verdade, neste debate, nesta caracterização que é o momento presente da América Latina e do mundo todo. Eu aqui no México, lá no México, na UNAM, sou professor do pós-grado de estudos latino-americanos, e a minha linha de pesquisa é justamente a geopolítica da América Latina. Além da pesquisa da América Latina, gosto muito da teoria política, da teoria econômica. Então, o meu trabalho, a minha aporte na caracterização do presente, tem muito a ver justo com isso, justo com a necessidade que eu acredito é parte da disputa ideológica que já falou André, insistir na necessidade de aprofundar na reflexão e então aí a possibilidade de abrir horizontes e até fortalecer a própria luta política. O trabalho que a gente faz tem muito tempo, como você já falou, lá no pós-grado dos estudos latino-americanos, temos a enorme satisfação de haver recebido muita migração do auxílio político dos anos 70, dos anos 80. Então, a verdade, o pensamento da Universidade Nacional Autônoma de México, o pensamento dos estudos latino-americanos, é a verdade o pensamento latino-americano mesmo, não é só mexicano. É um pensamento muito rico que tive a possibilidade de ter continuidade que talvez em algumas realidades nacionais da América do Sul, da Centro-América, não foi possível pela realidade que todos vocês conhecem e conhecem bem. Então, é isso o que a gente faz. E eu acho, a verdade, que o momento atual, a vigência do conflito geopolítico atual, só é possível de captar, só é possível caracterizar de uma forma precisa se se faz recurso da larga data, da larga duração, não? Até porque muitas coisas que estão acontecendo agora
se não conseguimos colocar em uma perspectiva de larga duração, é possível que não seja possível também conseguir uma intervenção, sobretudo das setores populares, que tenha força e que tenha principalmente um sentido e um projeto comum para poder se estabelecer. Então, isso é o que a gente faz. Eu acho que a possibilidade de pensar a larga data da reestruturação da América Latina, da reestruturação da própria economia mundial e então também da reestruturação que se precisa também da política mundial, só é possível entender nesse contexto. Desde meu parecer, só vou apontar 3 ideias e aí vocês em realidade podem sugerir se é pertinente aprofundar nelas. Eu acredito, na primeira instância, que é indispensável entender o momento atual desde a correlação mundial de forças, onde a correlação mundial de forças tem que ver principalmente não só com a quantidade de força acumulada, sino com a qualidade de força e qual é o projeto que cada uma dessas forças tem de suyo para contribuir. Nesse sentido, o segundo ponto que me parece que é indispensável que a gente possa aprofundar tem que ver já não com a correlação de forças, sino como nela atualmente, eu falo, como falam os clássicos, visível uma disputa pelo sentido comum. Uma disputa pelo sentido comum que é ainda mais profunda que somente uma disputa ideológica. Uma disputa ideológica, no sentido clássico, eu acredito, tem que ver fundamentalmente com projetos em disputa. Eu acredito que é por aqui, eu acredito que é por lá, não? Mas uma cultura política tem que ver com aquelas condições gerais onde a disputa ideológica tem possibilidade, tem sentido e tem concreção. Então, eu acho que o segundo ponto da disputa atual pelo sentido comum é indispensável também de colocar. A gente pode aprofundar, por supuesto, nesse sentido. E, finalmente, o terceiro ponto, que eu acho que também tem digamos, uma profundidade importante para discutir, tem que ver com a possibilidade atual da existência ou não da hegemonia. O que é a hegemonia? Quais são as propostas atuais das classes dominantes que estão vigentes? Se atualmente ainda o neoliberalismo tem possibilidade de se caracterizar como um modelo hegemônico, ou a verdade é um modelo que tem já uma crise muito grande, que dia a dia se aprofunda, é maior, e que tem nas classes dominantes, além, uma disputa interna que ainda não é muito claro para onde é que eles querem caminhar. É muito claro o que acontece nos Estados Unidos, o que acontece na Inglaterra, com a saída, por exemplo, da Inglaterra da União Europeia, a volta a políticas muito clássicas de nacionalismo, de proteccionismo, mas aí também, nessa disputa hegemônica, a colocar, e é isso que eu acho que é mais importante para a gente, para nós, para as classes populares, se atualmente existe, além, uma proposta de hegemonia popular que seja possível de vincular nesta correlação de forças mundial e as diferentes correlações de forças nacionais que temos na configuração das nossas nações na América Latina. Eu poderia, acho, resumir nestes 3 grandes pontos e, por supuesto, é muito importante de aprofundar cada um deles, mas tem que ver aí também com o interesse de você na possibilidade de aprofundar.
Ótimo, Efraim. Bom, claro que a gente vai ter todo o interesse de aprofundar esses 3 pontos que já são de partida bastante instigantes. Eu passo para o Andrés. Andrés, quer colocar alguma questão para o Efraim, que de repente, para ele poder aprofundar algum desses 3 pontos que ele colocou para a gente? Bom, antes que nada, Efraim, um prazer estar com a gente. Eu adoro o teu português, eu acho que você fala muito bem. Eu acho que não. Não, parabéns, realmente. Muito boa essa colocações, o diagrama que você faz para tentar explicar o que está acontecendo. Talvez eu acho que temos tempo suficiente como para ir aprofundando e abrir outras portas, sejam subportas ou sejam outras portas dentro dessas dimensões. Comencemos por o fim, que não necessariamente é o último, não? Ou seja, hegemonia e hegemonias e hegemonia do neoliberalismo. Em uma parte, você coloca que esse neoliberalismo pode estar em crise. Eu considero que a crise é parte substancial do neoliberalismo. Então, o neoliberalismo por si é gerador de crise. Então, mas eu gostaria de saber e aprender também que é isso que você coloca de essa crise neoliberal e qual seria a hegemonia que está desafiando essa crise. Que vem pela frente? Estamos em uma crise neoliberal ou não? E tendo essa crise, se existe hegemonías ou não existe hegemonías. Existe este novo China que coloquen en xeque esta crise ou não crise do neoliberalismo, não. Eu gostaria de saber o que você pensa no sentido hegemonia neoliberal, se está em crise esse neoliberalismo e se ele está em crise, qual seria a hegemonia que está nascendo ou desafiando? Eu não sei se fui claro, mas muito claro. O que é difícil é a temática, é muito complexa, né? Tá? Eu acho, com você, que o neoliberalismo, mais ainda o capitalismo todo, é gerador de crises. É indiscutível. Mas também é possível entender como projeto de classe, como projeto de classe dominante, não assim hegemônica necessariamente, uma estratégia de acumulação de capital, de geração de riqueza, que tenha capacidade de lograr legitimidade nas classes dominantes todas. Nesse sentido, mesmo ser o neoliberalismo um projeto gerador de crises, foi um projeto de quase 4 décadas com as classes dominantes felizes, contentas, porque lograva gerar acumulação de capital, lograva colocar as estratégias particulares de produção, de circulação, de consumo, e lograva manter as condições de desigualdade e de acumulação que o capital precisa para se reproduzir. Então, mesmo o capital e o neoliberalismo seja gerador de crises, ele mesmo não sempre ficou em crises. Ficou em crises no momento que não conseguiu resolver para a maior parte das classes dominantes, principalmente do centro do mundo, a possibilidade de manter os ritmos de acumulação de capital. Então, o que foi o que aconteceu depois disso foi uma abertura na búsqueda de uma outra fórmula, de uma outra solução possível, de um outro esquema de acumulação de capital, que poderia, de alguma forma, resolver essas necessidades do próprio capital e das classes. Mas ainda não temos um projeto diferente das classes dominantes para suprir o neoliberalismo.
É um período da história aberto, que não tem uma proposta clara. Temos ensaios. A verdade, o próprio capital chino não é puramente neoliberal, tem uma presença do Estado, do capitalismo do Estado muito forte, de controle de fronteiras muito forte. O que acontece, a verdade, muito tempo atrás, com muitos dos capitais centrais principais, principalmente falar dos Estados Unidos e da Inglaterra como princípio. Então, quando eu falo de hegemonia, estou entendendo com muita clareza hegemonia como é entendida pela ciência política gramsciana clássica. A possibilidade de ter um projeto, de ter a possibilidade de esse projeto involucrar a maior parte da população, principalmente, neste caso, nas classes dominantes, e a possibilidade de marcar direção nesse projeto. Então, o neoliberalismo não tem cabeça neste momento. A cabeça, Estados Unidos e Inglaterra, não são mais defensores do próprio neoliberalismo, mas não tem uma possibilidade de lograr um consenso de qual é o outro caminho que pode lograr. Então, eu entendo isso por hegemonia, e entendo também o que aconteceu no século passado, com a possibilidade de os setores populares, das classes populares, de gerar lutas políticas disputando a hegemonia. Então, disputando a hegemonia implica ter projeto, ter força e ter capacidade de disputar o sentido comum também da necessidade desse projeto para que seja possível uma transformação. Então, eu poderia dizer, resumindo, mas ainda tenho muitas coisas que dizer aí, que não temos projeto hegemônico atualmente das classes dominantes. O neoliberalismo está em crise, temos um cenário aberto, não é muito claro, e não temos um projeto hegemônico popular que possa aproveitar o momento atual para disputar a hegemonia e então disputar o sentido comum num sentido amplo. Eu acredito nessa condição geral para entender a condição das lutas sociais, a condição da necessidade dos estados de exceção, a condição da necessidade de experimentar novas formas de acumulação de capital pelas próprias economias centrais e muitos outros temas. É uma plataforma geral. Mas é importante entender aqui que o conceito de hegemonia, mesmo assim, tem muitas outras formas de compreensão. Quase em muitas delas, entendendo hegemonia muito próximo a domínio, sem distinguir a diferença da hegemonia que é o domínio. Então, aí a gente poderia continuar a conversa. Oi, Efraim, eu vou continuar um pouco nesse terreno da disputa de sentido. Né? Eu achei muito interessante a distinção que você faz, né? De que não se trata exatamente de uma disputa ideológica, mas o que estaria em jogo é a disputa pelo sentido comum. Né? Então a gente tem aí a ideia do sentido comum, ela é muito mais profunda, mais radical, né, do que a ideia do projeto ideológico. Né? Então a gente tem um mundo hoje atravessado, o tema da verdade, por exemplo, né, virou novamente um tema em discussão. E eu dei uma olhada em algum material de divulgação do seu último livro, que esse que foi lançado agora no Brasil, Liberdade Territorial, e fiquei muito interessado pelo fato de que você está debatendo e está tentando, digamos assim, deslocar um conceito que é um conceito que não é só um conceito, é também um valor, né? Que é muito caro ao liberalismo. Você tenta deslocar essa ideia. Eu acho muito interessante esse movimento. E, bom, se você puder falar um pouco para a gente, a partir do que você traz no livro, desse tema, né? Que deslocamento é esse de uma ideia que está aí
que hoje em dia, por exemplo, virou um operador do neofascismo, né? A ideia dessa ultraliberdade, do mundo sem sociedade, né? Do desmantelamento da sociedade, você tenta recolocar a ideia de liberdade em outro panorama. Então, se você pudesse falar um pouquinho para a gente. E aí, em cima da minha pergunta, a gente está com bastante tempo, você pode ficar à vontade de aprofundar, você pode trazer outros elementos do seu livro que você achar pertinente. Obrigado, André. Bom, a verdade é que o livro eu ainda nem conheço a tradução. O Covid impossibilitou, ainda eu tenho o livro na minha mão. Gostaria de ter para dar uma olhadinha, principalmente a qualidade da tradução, não pela capacidade dos tradutores, mas sim porque nele tem muitas especificidades que nem eu mesmo sei como é correto fazer a tradução ao português, à língua portuguesa. A liberdade tem uma profunda tradição no pensamento moderno, muitas correntes. Meu interesse em pensar a liberdade fundamentalmente ficou pela generalização das lutas territoriais na América Latina, que eles falavam fundamentalmente da possibilidade de exercer a autarquia territorial, a possibilidade da liberdade, a possibilidade de, a partir de uma organização comunitária principalmente, lograr romper de alguma forma o domínio do capital, o domínio do Estado, o domínio das classes sociais. Mas aí eu encontrei tem já 20 anos vigente este processo, a verdade, o processo de incapacidade política de se articular e de compreender como força política dentro de um campo de forças ainda maior, onde nós mesmos, como geógrafos, eu participei muito na década passada nestes movimentos, não? Onde nós nos colocáramos como uma força capaz de construir um processo alternativo, de construir um processo que pudiera escalar, que pudiera fazer cada vez maior uma escala, como o próprio David Harvey fala, da necessidade de escalar as lutas territoriais, e até incapacitado, em muitas ocasiões, de construir uma força maior, um projeto diferente de ordenação do território, da geografia e política pública, que pudera sair das fronteiras das problemáticas locais. Então, eu fiz a pergunta de quais eram o conjunto de fatores de domínio vigentes em quase todos os movimentos sociais territoriais comunitários, que eles mesmos, eu mesmo, insisto, eu também milito alguns deles, nem percebimos no momento da nossa própria articulação ou de nossa própria produção de alternativas locais particulares. Então, a pergunta, a dúvida que eu me fiz, a pergunta que escrevi nos ensaios do livro, tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com dizer que é o que ainda, tendo os movimentos sociais muito bem organizados, muito ativos, muito propositivos, fazendo questões que no cotidiano reviertam o domínio de capital, ainda ficam aí
constantes, reproduzindo, como falou Andrés, a normalidade do domínio do capital, mesmo aí nos processos territoriais locais. Então, essa foi a pergunta, essa foi o coração do ensaio, com uma intenção de que o pessoal se lembrara de que a exploração do trabalho ainda continua, de que a enajenação política a partir das relações mercantis ainda continua, a impossibilidade de intervir, então, em um projeto de reprodução social num sentido amplo, não só comunitário local, sino social num sentido amplo, ainda continua. E então, com muita humildade, colocar esses pontos como pontos necessários, não só para refletir, sino para intervenir nisto, o que falei já, o que você entendeu bem, não só como um projeto ideológico, sino como qualidade, porque eu acho que são precisas para se colocar dentro da cultura política das próprias lutas políticas territoriais. Isso é o sentido geral da intenção dos artigos. E eu falei também no momento de entregar os manuscritos também em castelhano, prévios no processo de tradução, da necessidade de entender o problema da política, num sentido mais geral, num sentido mais profundo, como a capacidade de dar forma aos processos sociais, não só como um processo de disputa, e poder deslocar a discussão, que finalmente eu acho o principal debate ideológico que tem no livro, mas que nunca subrayei dessa forma, e deslocar a discussão da plataforma da política liberal como sentido geral, onde as lutas políticas atuais acontecem. Então, não é só em termos históricos, a política liberal a única possível que a gente tem como plataforma comum de disputa. Mais ainda, hoje dia, que a própria política liberal mostra uma profunda crise, e que tem como um dos resultados, vocês falaram muito bem na primeira hora do programa, e que tem como resultado a proliferação dos estados de exceção, com discursos quase fascistas, com intervenções militares, com discursos de limpeza social que a gente acreditava não havíamos logrado superar, não? Que não ficavam mais entre o pessoal, e aí uno encontrou que não é verdade. Ainda tem um arraigo muito forte, porque para que um discurso de limpeza social, xenófobo, racista, classista tenha concreção, é preciso que a cultura política que anida tenha ainda essas qualidades para poder ter essa tradução, né, do seu livro, porque até na própria geografia, mas também acho que no campo do pensamento social, né, das ciências sociais, mas especificamente a geografia, ter a oportunidade de ler em português autores da América Latina, assim, eu acho que isso é uma sorte que a gente pode ter, né, no nosso campo, e também para pensar essa realidade latino-americana a partir também desses aportes, né, que são trazidos tanto da academia quanto dos movimentos sociais também, né? Eu acho que você tem uma leitura acadêmica, mas também levando em conta justamente essa questão dos movimentos sociais, o papel que eles têm hoje na luta política, ou na dinâmica política da América Latina, né? Eu queria saber se você poderia fazer algum link, né, com a sua experiência aqui no Brasil, né? Porque você teve no período, né, de doutorado ou pós-doutorado, né, no Brasil, né, no Rio de Janeiro, né, justamente, mas estudando essa realidade mais
da Amazônia sul-americana, né, da Panamazônia, né, e um pouco desses investimentos que hoje também estão no centro do debate político, né, a questão da Amazônia, em termos de que projetos, né, estão hoje em confronto na Amazônia, qual a importância que isso tem no contexto sul-americano, latino-americano, né, e também na relação, né, pensando aí nessa relação dos Estados Unidos com a América Latina, assim, né, quer dizer que muitas vezes a Amazônia aí entra no debate, inclusive foi citado no próprio debate do Biden e do Trump, né? Só que a visão que se tem, até o Carlos Walter enviou essa semana, né, um texto muito interessante, colocando, né, que tanto as duas visões elas reproduzem uma visão, seja no sentido mais flexível, né, de verde, né, seja no sentido mais fordista, no sentido mais de exploração de recursos, né, mas as duas têm uma visão que reproduz o sentido imperialista, né, numa visão sobre a Amazônia, né? Então, e eu acho que isso é um debate hoje importante, como sair dessa, levando em conta, né, o papel que a Amazônia não é uma questão só de árvores, né, de ecossistema, mas esse ecossistema ele pressupõe povos, né, e culturas, né, que subsistem, que sobrevivem, né, que produzem, né, essa diversidade socionatural aí, né? Então, queria fazer esse link, né? Não sei, acho que deve fazer já uns 10 anos, talvez, né, que você tenha, ou 12, né, que tem estado aqui. Mais um pouco, sim. Mais um pouco, então. Mas como é que você vê o Brasil, a partir do México, né, dentro desse arco temporal aí? Né, do momento que você saiu daqui, que a gente estava no ápice, né, talvez, dessa visão aí né, do progresso, né, da integração sul-americana, e agora que a gente está talvez no fundo do poço aí, não sei como é que você observa aí. Sí, Juan, Alema, aquí en México es un proceso que está se repitiendo de alguma forma, ¿no? Também com o progressismo mexicano, não? A gente tem ainda que esperar a ver como é que vai acontecer as coisas, mas é muito próximo, a verdade, o processo que está acontecendo, com uma enorme diferença, que 15 anos atrás, a primeira década do século XXI, a verdade foi uma década de crescimento econômico mundial. E agora é uma década de crises, é um momento de crise, uma crise econômica muito importante, não? Que até é possível de sostener, não? Que a crise não é só pelo Covid, que muito pessoal está falando sobre isso, é o Covid, a impossibilidade do mercado, da produção, não é verdade. O Covid só foi um catalisador da crise profunda, que é a crise econômica. Então, a possibilidade do que poderia acontecer em um progressismo vigente no início, a verdade, da terceira década do século XXI, vai ser com condições muito diferentes, muito distintas. Mas aí eu me gostaria de falar da Amazônia com vocês. Vocês são os que sabem. No Brasil, a verdade, eu aprendi com vocês da Amazônia. O que poderia falar, a verdade dela, é apenas algumas coisas que eu li diretamente de próprio Carlos Walter, da Berta Becker, coisas assim. Eu gostaria melhor insistir em que, com independência de que se fale de um capitalismo neoliberal ou de um capitalismo progressista, a gente não pode esquecer de que nós somos economias dependentes, que não temos capacidade tecnológica e produtiva própria, e não temos a possibilidade de inserir-nos num mercado mundial de uma outra maneira, independentemente da possibilidade ou não que tenha os governos. Aí também na crítica aos governos progressistas, em vez de se esquecer isso, acha que é uma questão só de vontade, de bondade, não?
Eu quero fazer, então faço. Eu não fiz, quer dizer que não quis fazer. É muito complicado. E aí eu acho também que é preciso de aprofundar o que eu falei da carência, da falta de um projeto que possa disputar a hegemonia ao capital. Um projeto que seja que se afaste dos princípios básicos do capital com independência que este for neoliberal, fordista, etc. Porque a verdade a gente não tem. Esse é o chamado do livro. A gente não tem um projeto que possa disputar o capital neste momento. Então, aí é muito difícil, porque até a própria prática política é limitada. Neste momento, a possibilidade real, eu acho, dos movimentos sociais é pelear pelo restabelecimento de uma democracia liberal, que não seja corrupta, que tenha discursos igualitários, que é o que a gente pode fazer realmente nestas condições. É isso, e isso é ainda capital. Isso ainda é progressismo ou neoliberalismo, é simplesmente discutir a possibilidade da persistência da proposta liberal, que foi a verdade o que permitiu a consolidação, em termos estritamente políticos, do capitalismo no mundo. Então, para mim, eu acho ainda mais importante, ainda mais central, num debate, por exemplo, de como é que o pessoal vai aproveitar a Amazônia ou a selva lacandona no México, ou os recursos minerais do Peru, do Bolívia, etc. Ainda mais importante que discutir como é que as populações querem fazer uso desses recursos e qual é a capacidade material real que temos como classes e setores populares e qual é o projeto popular social que a gente tem para poder colocá-los dentro dele. Mas falar disso agora é, como se fala em México, trasnochado. É suponer que a gente está defendendo um passado do socialismo real, autoritário, mas não é isso, não é isso. É a necessidade de que ainda aí é preciso caminhar de uma forma importante no tejido das lutas políticas, mas no tejido da construção do sentido das lutas políticas todas. Então, aí, um ponto central tem que ver com qual é a capacidade material que a gente tem para poder aproveitar. No México é muito claro. A gente pode falar muito, estou falando do México, movimento zapatista, de liberação nacional, etc. A gente está falando, é muito importante escutar as comunidades, etc., escutar as formas tradicionais que têm cuidado do meio ambiente, que têm cuidado da comunidade. Muito bom, eu não falo que isso não seja importante, é muito importante, mas o que a gente vai fazer com a população da Cidade do México? 24 milhões de pessoas. O que a gente vai fazer com a cidade muito perto de São Paulo, mas o que vai fazer com a cidade de Guadalajara ou de Monterrey, que é muito perto da zona conurbada do Rio de Janeiro? Não é possível, simples e sencillamente, pensar que localmente a gente vai poder resolver. Localmente, na Cidade do México, é uma comunidade que não é comunidade além, mas é uma comunidade de 25 milhões de pessoas que não tem tradição, que não tem conhecimento. Então, é muito importante, dentro da própria luta, entender que é preciso de articular não só as realidades particulares, sino articular as necessidades e a possibilidade de encontrar soluções comunes que possam justamente contribuir com a disputa pela hegemonia do capital. Então, que fazer com a Amazônia? Que fazer com a selva amazônica? Que fazer com a Amazônia Sul no Brasil, não? Com os recursos do fundo do mar? Que fazer com os minerais? Que fazer com os hidrocarburos que tem na Argentina? Que fazer com os recursos? Bom, a gente não pode fazer nada, porque não temos capacidade material para fazer. Não temos capacidade material como população, talvez
PDVSA ou Petrobras ou Braskem, eles se podem. Então, não estou falando em termos nacionais, estou falando em termos de classe. Não? Eles se podem fazer, então podem decidir o que vão fazer. Mas que a gente vai fazer? Então, se a gente continua pensando o problema da decisão em termos estritamente locais, então queda afastado o 70% da população da América Latina. A América Latina é a região mais urbanizada do mundo. Paradogicamente, a mais urbanizada do mundo, a América Latina. Então, é muito importante entender isso, muito importante vincular à sociedade, mas não à sociedade em termos abstratos, à sociedade em termos de sectores populares, entender que é um problema comum o que a gente vai fazer, e é um problema comum que não temos capacidade para fazer o que a gente quisera fazer. Então, esse é um problema, eu acho, muito profundo, uma característica muito triste, talvez, não? Lamentável, talvez, de nosso presente, que diferencia muito as lutas atuais com as lutas que nossos pais, nossos avós tiveram no século passado, mas é também uma possibilidade de reconstruir neste momento. Mas eu acredito com André e com Andrés, o fundamental neste momento é a disputa ideológica. E a disputa ideológica pega estes temas também como uma necessidade. O objetivo é a disputa do sentido comum. A disputa do sentido comum que camine justamente no sentido da construção de um projeto comum heterogêneo, um projeto comum incluyente, de um projeto comum popular, fundamentalmente, que tenha clareza, que tem que disputar ao capital com projeto, não só com força, não só com dignidade, sino com projeto. Porque senão as lutas sociais populares não têm possibilidade mas somente de resistir às mudanças que o próprio capital vai instrumentando para se manter como um modelo hegemônico, ou para se manter com suas propostas de acumulação de capital. Essa é a forma geral como a gente pensa o problema. Não estou aportando muito da sua pergunta, mas aproveitei para completar a ideia. Beleza. Eu dei uma travada aqui, agora acho que destravou, né? Vocês me ouvem bem, né? Andrés, passo para você encaminhar mais uma pergunta para Efraim. A gente ainda tem um tempinho. Liga o micro. Me está voltando maluco esse microfone. Mas muito bom, Efraim. Eu estava pensando, a partir de tudo que você fala, compartilho muito o que você fala, muito, lamentavelmente, gostaria de não compartilhar, mas eu não sei se eu fico contente ou não, mas eu compartilho muito, eu gosto muito de escutar, não por compartilhar, sino pela clareza de pensamento. Você sabe, outro dia eu estava assistindo uma live de professores de política externa y geopolítica regional, y falaban en brincadeira que este es un momento histórico donde existe una imagen que atrae y se presenta en toda América Latina, y eso es Miami. Y cuando pensamos una imagen diferente de otras posibilidades, aparece Venezuela. Claramente que tenemos que tener una construcción de imaginarios y disputas de narrativas muy forte, porque hoy en día en Latinoamérica parecería que existen dos imaginarios. Un imaginario Miami, de una reproducción urbana clase media, egoísta, colonizada de pensamiento profundamente, donde comprende a sociedad como un condominio, ¿no? O si no pensás en eso, vos entras en un mundo de imagen Venezuela.
como se fosse errado, ou seja, eu acho que a esquerda da América Latina tem que discutir muito mais Venezuela que simplesmente que se fale Venezuela como um país violador de direitos humanos. Existe toda uma diversidade de temas dentro de Venezuela, ¿no? Geopolítica, o papel dos países regionais, etc. Mas pensando em cómo ganar y cómo construir esa disputa de imaginarios, esa disputa de sentidos comunes, hoje em dia, eu acho, pensando, existe uma ostentação dessa concentração capital que, por fora de gerar rejeição, fortalece o imaginário Miami. E é muito doido. Estamos em um processo... a pandemia, na verdade, deixou mais exposto a miséria geral e a concentração. E eu acho, tem uma coisa que você estava falando, o que Gramsci fala, não? Nesse vácuo de poder, aparecem os monstros. Eu acho que o monstro o que está aparecendo é a transferência ao digital, não? A precarização do mundo do trabalho, as novas compreensões do mundo do trabalho, a acumulação do capital em uma visão tecnológica, não? Ou seja, se você vê em 6 meses, a concentração do dinheiro foi na matriz tecnológica, não foi hospitais ou fábricas. Hoje em dia, os operários são os meninos e meninas de aplicativo, que em breve vamos a ser a gente. Os professores, como um texto que lhe mandou o André o outro dia, eu acho que ontem, o professor aqui está ganhando R$48. Então, hoje em dia, o professor é quase por aplicativo e vai ser o futuro da profissão. De todas, eu acho. Então, eu acho que é muito difícil. A América Latina entrou entre o pensamento colonizado e um pensamento progressista que nunca imaginou por fora do capital. Eu acho. Salvo em áreas mais rurais, em área de campesino, por exemplo, o MST aqui. Realmente tem uma diferença de movimento, isso com muitos movimentos urbanos. Mas, lamentavelmente, quando se começa a falar de projetos alternativos, rapidamente aparece um imaginário comum na América Latina que Venezuela é qualquer projeto alternativo. Eu acho que temos que... É tanto a construção simbólica, intelectual, de força, que temos que lutar contra esos dois imaginários que não entramos nessas duas variáveis, nesta diversidade de América Latina. ¿No? O sea, América Latina somos diversos, mas ao mesmo tempo temos um imaginário Miami. A pesar de ser a sociedade que temos todos a mesma língua, a pesar de Brasil, mas todos temos a mesma língua, temos dois imaginários só. Quais são as formas de construir? Quais são... Eu trabalho lesa humanidade e eu sempre falo a mesma coisa, eu trabalho lesa humanidade e sempre nos momentos, os piores momentos da humanidade, aparece humanidade. Então, me custa muito não ter esperança, porque nos piores momentos do mundo e do homem aparece o homem, com o pior e o melhor que temos, não? O homem como raça, como humano. Eu não acredito que estemos no fim da história. Eu acredito que estamos com todos os séculos na mesa e não sabemos como lidar. Temos problemas de direitos de liberdade, políticos, cívicos e sociais, todos juntos novamente na mesa, quando achávamos que estávamos sendo desenvolvidos na época progressista. Como você falou, na época progressista, ninguém colocou em dúvida o capital. Hoje em dia, Alberto Fernández, na Argentina, falam que ele é Venezuela. ¿En que parte alguém pode falar que um governo que tem um projeto extractivista e de matérias-primas é anticapital? É de fortalecer os grupos tradicionais argentinos con un discurso progresista y con una agenda de derechos, sin lugar a dudas. O sea, no estoy menosprezando, a diferencia de Macri, que era ostentação desse projeto. Entendeu? Então, eu escutando tem muitas inquietudes, e a principal é quais são os caminhos que você sente
as experiências. Por exemplo, se me foi o nome da localidade em México, onde eles estão fazendo sua própria constituição, como se chamava? Se me foi agora, mas já me vai chegar. Mas existem experiências locais, mas que podem ser universais. Da mesma forma que eu acho que existe, é um tempo de experimentar ante tanta adversidade. Mas eu fico aqui, desculpem que eu me... Deixo com você, André, Lício, porque eu não quero ficar uma hora e senão são muitas questões. É um tema que moviliza, porque os horizontes mobilizam. E nos cenários de morte, a pergunta é: e para onde vamos? Olha, para onde vamos, eu acho que está difícil, mas nesse processo de construção, não? Vai lá, Efraim. Bom, para onde vamos? Para onde a gente caminha, não? A história, Andrés, completamente de acordo com você, não? A história não está fechada, a história está aberta. Nesse sentido, sou muito thomsoniano. É a luta social que dá rumbo. Nem sempre com sentido político, claro, mas é a que dá rumbo. A história está aberta sempre, é impossível se fechar. Eu gosto muito de falar para meus estudantes de que convém entender o processo nas últimas 3 décadas. Na caída do muro de Berlim, a chamada derrota ideológica, onde, de maneira geral, os movimentos sociais, todos, deixaram de falar de um projeto social comum. Se viveu no momento a explosão, se fala explosão em português? Explosão da diversidade. A academia crítica toda ficava muito convencida de que a diversidade de suyo era já muito virtuosa. E aconteceu que a possibilidade de articular a diversidade como projeto comum não aconteceu. Foi uma diversidade que tinha essa característica, uma diversidade atomizada, diluída. Muitas forças, muito importantes todas, mas todas elas desarticuladas. E, infelizmente, poucas delas fazendo esforços para se articular. Então, final do século XX, princípios do século XXI, são os anos que a gente estudou, os anos que o pessoal, nossos professores de outras gerações nos formaram um contexto muito difícil. Eu acho que, a verdade, a nossa geração e a geração de nossos professores críticos, você falou já de Carlos Walter, com certeza muitos outros muito críticos dessa geração, tiveram a missão histórica, eu não gosto de falar assim, mas para que se entenda rapidamente, de manter, num contexto altamente desfavorável em termos ideológicos, o pensamento crítico e a possibilidade de gerar uma luta muito mais articulada e muito mais produtora de sentido, heterogêneo, plural, democrático, muitas coisas que haveria que falar disso. Mas tem já 30 anos que isso aconteceu. 30 anos que isso aconteceu, então agora a gente já não está estudando, a gente já está na frente de galera, de pessoal que está como a gente 20 anos atrás, ávidos de saber.
Eu acho que é um momento muito interessante da história, porque a diferença dos 90s, da primeira década deste século, acho que as condições são bem diferentes já. Na população em geral, na sociedade civil em geral, não tem já, não acreditam já no neoliberalismo como se acreditava na final do século XXI, princípios do século XX, princípios do século XXI. Então temos condições históricas diferentes para que o discurso crítico, as propostas de construção de sentido, sem que a gente acredite que é o que tem que fazer o sentido, não? As propostas da necessidade e da procura do sentido podem penetrar ainda mais no convencimento comum, no convencimento de muita gente. É um processo histórico, é um processo lento, mas eu acredito, eu quero acreditar que no momento atual temos condições muito importantes para revertir o que aconteceu a finais do século passado com a derrota ideológica. E temos a possibilidade de, não sei como se fala em português, em espanhol é montar-se em ombros de gigante, não? Temos a possibilidade de recuperar muito pensamento crítico do pessoal que nos formou, que mantuvo uma continuidade crítica dessa possibilidade. Então, eu gosto mais que... Porque a verdade, quando uno olha para o mundo atual, é para se deprimir, é para se suicidar imediatamente. Mas eu gosto de verlo assim. É, a verdade, uma condição histórica onde a abertura da possibilidade, a crise econômica, a crise ambiental, da crise do modelo liberal, é, a verdade, também uma oportunidade para falar de estos asuntos, para falar da impossibilidade de manter normalidade no capital como a gente conhecia, e que o que está é um processo de transformação, e que nesse processo de transformação a gente tem a capacidade de intervenir, e tem a capacidade de construir, e depende da gente. Então, eu acho que nós, como geração, temos essa possibilidade, não essa missão, porque então é destino, não, essa possibilidade de olhar o momento presente assim, e então com isso lograr intervenir ainda mais na construção ideológica, mas também de maneira mais profunda na disputa do sentido comum da gente. Nós, como professores universitários, temos uma possibilidade realmente muito potente. Por isso o pessoal que falou, Andrés, o político, por isso falam que somos maconheiros, que somos... Por isso, porque eles sabem perfeitamente da força que tem este momento, da força. Meus parabéns para vocês pelo esforço que estão fazendo com o programa Tempo Nublado, não? Que é verdade, é isso, disputar a ideologia e disputar a possibilidade da presença do olhar no mundo. Então, eu acho isso, é isso que eu posso falar. Para onde é que a gente vai se dirigir? Bom, para onde a gente possa, não? Mas temos que caminhar nisso e acreditar que é possível caminhar num outro sentido, não de forma autoritária, num outro sentido, fazendo consenso e fazendo uma necessidade comum, construir esse sentido comum também. Super obrigado, Efraim. Olha, foi muito bom te ouvir, aprendemos bastante, muito bom chegar no final da nossa entrevista com essa fala, né, que aponta para horizontes, né? Às vezes a gente discute aqui bastante a conjuntura, como a gente coloca, é sempre muito difícil, muito complicada, né, em termos de horizontes, mas eu tenho pleno acordo que essa é, de certa forma, essas são as possibilidades da nossa geração, sim. Acho que o contexto universitário está atravessado
pelas intempéries aí que a pandemia está impondo, mas isso já passa e a gente vai seguir, né, fazendo o que a gente tem feito aqui na internet, também presencialmente, também na relação e na conversa, e na proximidade com os movimentos sociais. Esse futuro aí, essa nova narrativa, essa formulação coletiva, ela vai aos poucos se consolidando, né? Porque de fato a crise de sentido está posta. Efraim, muito obrigado por você ter participado aqui hoje. A gente tem um último bloco aqui do Tempo Nublado, que é rapidinho, a gente dá dicas, sugestões de leitura, de filmes, de programas de televisão, coisas na internet, que a gente esteja lendo, ouvindo, escutando ao longo da semana, como maneiras, né, de atravessar esse vale também, e também de pegar material, informações, inspirações, ensinamentos, né, que muitas vezes estão dispostos aí no terreno da cultura e às vezes a gente ignora. Então, se você puder, pensa em alguma coisa aí, se você tiver para indicar para o nosso público, e eu passo, já te agradecendo muitíssimo, Efraim, mais uma vez, eu passo para o Andrés dar as suas dicas culturais da semana. Vai lá, Andrés. Opa, bueno, antes que nada, Efraín, muchísimo obrigado, foi muito bom. Espero voltar a vernos, seja virtual, pessoalmente. Aqui estamos com muita saudade do Chopinho, então, Chopinho é sempre bom. E pode ser, se não em México, essa também, muito bem. Mas um prazer te escutar e aprender com você. E também, es parte de los desafíos cómo repensar y reflexionar y fomentar ese pensamiento, ¿no? Sea visiones del mundo que sea, mas estamos en un momento que es el multiplicar esas cosas. Hoy morreu un músico argentino que geral tocaba no underground argentino, Gabo Ferro. Então eu aconselho para aqueles que gostam de letras sociais, contestatárias, políticas, de forma poética, não usual, não é Silvio Rodríguez, é totalmente diferente, mas é interessante. Alguns falavam que era o mais popular dos desconhecidos, mas Gabo Ferro, por se querem escutar. E eu aconselho isso de música, e depois aconselho, eu gosto muito de Leonardo Bofi, com sinceridade, eu gosto dele. Ele tem essa linha franciscana, por isso ele comulga muito com o Papa Francisco. Eu, por um Papa Francisco, não sei se gosto del todo como gosta Leonardo Bofi, mas eu acho que é um bom momento para ler de todo e variado. E eu acho muito interessante essas colocações que faz Leonardo Bofi com a última encíclica que fez esta Fratelli Tutti, Todos Hermanos, en que fez o Papa Francisco, que está muito interessante, e eu aconselho a ler, porque tem uma parte de esperança, de escuta, e também de quebras que tem com um discurso hegemônico religioso. Então, para aqueles que não são religiosos, é totalmente um texto que não é católico, no sentido que parece público. Então, isso é interessante do texto. É um texto mais humanidade e não católico, no sentido estricto. Então, eu acho que é muito interessante ler. Eu nunca tinha lido as encíclicas, então, anteriores a Casa Común, que é a qual Leonardo Bofi tanto gosta, porque é de meio ambiente, mas esta, a outra eu não li, esta estou lendo, é interessante, isso que posso falar, mas bom, fica a dica para aqueles que querem um pouquinho escutar coisas assim, mesmo na diversidade, mesmo na adversidade, eu acho interessante, seja a religião que seja. Um prazer estar com vocês, Efraim, um prazer te conhecer, e vamos para frente. Valeu, Andrés. Lício, sua dica da semana. Bem, minha dica
Só uma lembrança, né? Hoje, dia 9 de outubro, né? Então são 53 anos da morte, né? Do Che Guevara. Então acho que é simbólico a gente estar aqui fazendo o programa da conjuntura latino-americana. Na verdade, ele caiu dia 8 de outubro, daí que surgiu o movimento revolucionário 8 de outubro, né? Mas a morte, né? A execução dele foi no dia 9. E essa semana eu estava preparando aula aí de geografia agrária, e aí sobre o tema aí da concentração da terra, do latifúndio, então fui revisitar aí minha memória afetiva, né? E relendo Morte e Vida Severina, né, que pô, é um clássico, João Cabral de Melo Neto, que hoje também completa 21 anos da sua morte. Então fica aí também a lembrança, já que o André trouxe aí, né, um argentino, eu trouxe outro argentino e mais um brasileiro aí que também... E eu passei para meus alunos, né, então na aula lá, eu falei, não, eu tenho que ler esse poema aqui para você, sobre Morte e Vida Severina. Eu comecei, aí depois entrei na outra, eu falei, olha, pega o seguinte, eu vou passar o livro inteiro, vocês têm que ler isso aí até semana que vem, porque realmente faz parte do nosso arcabouço aí, cultural, né, brasileiro, né, acho que é muito interessante. Passei também o Cabra Marcado para Morrer, que é outro, né, que faz parte dos principais documentários aí da história do cinema brasileiro, de 1984, e que os dois aí, né, Morte e Vida e o Cabra Marcado para Morrer, são muito significativos aí dessa história da luta pela terra no Brasil, nos anos 60, tá? Então, para situar um pouco eles, mas acima de tudo também são duas obras culturais muito ricas. Então ficou aí a dica da semana preparando a aula, então fica essas duas aí. Valeu, Ulisses, super obrigado. Efraim, meu caro. E a dica aí é Liberdade Territorial da Editora Consequência, tá? Tá no site da Editora Consequência, já se pode comprar. Eu já encomendei o meu, estou esperando chegar. A Liberdade Territorial de Efraim Leão Hernandes. Isso aí, grande dica. Efraim, muito obrigado mais uma vez por sua participação e se você tiver alguma dica para o nosso público aí de leitura, música, enfim. Bom, eu tenho, a verdade, muito agradecimento com vocês pelo seu convite. Esqueci também o agradecimento de professor geógrafo Marcos Aurélio Sacchetti, que é a verdade que me convidou para publicar o livro lá no Brasil, na editora Consequências. Mando um saludo, nem sei direito se ele está assistindo, mas também tenho muito agradecimento. E a verdade, eu gostaria de fazer uma confissão. Eu tenho dois filhos pequenos, 5 anos, 3 anos. A minha música, os meus filmes, agora são de crianças, todos. Então, estou muito desatualizado para recomendar alguma novidade. Mas vou fazer virtude disso, então insistir a necessidade da leitura dos clássicos da crítica da economia política do Marx, dos clássicos da política, da sociologia política, da filosofia política, como é Antônio Gramsci, insistir que mesmo ter muitos comentaristas, muito escrito sobre eles, sempre é indispensável voltar com certa tranquilidade, seriedade para a leitura deles. Não é por nada que são clássicos, a verdade, marcam muito rumbo na nossa própria formação e a possibilidade também, então, de compreender de uma forma muito distinta o tempo presente. Eles são velhos, muito deles, mas muito vigentes, muito mais vigentes, incluso, que muitos outros autores que estão escrevendo neste momento. Então, consegui fazer uma recomendação sem ter mesmo muita atualidade nos filmes e na música atual. Se não foi Patrulha de Cachorros, né? Nossos filhos gostam. É isso. Mas a leitura dos clássicos é fundamental mesmo, Efraim. Super obrigado, foi muito bom o papo contigo. Eu espero que em breve a gente possa voltar a se ver e quem sabe presencialmente para, como diz o Andrés, tomar uma cervejinha, né? Bater um papo e rir um pouquinho juntos, que é sempre melhor do que aqui pelas telas. Bom, minhas dicas, eu tenho 2 dicas essa semana para encerrar aqui o Tempo Nublado. Uma é o disco Dias e Flores, do Silvio Rodrigues, um disco de 1975, que eu acho muito bonito e tem uma música
que é linda, que é Pequena Serenata Diurna, que foi gravada pelo Chico Buarque também, um disco muito bonito. Eu tenho esses autores, assim, esses intérpretes, né, da década de 70, que estavam aí sobre o assédio, né, dos regimes militares e fizeram muita coisa bonita. Em Portugal também tem o Zeca Afonso, que é um cancioneiro de resistência, de luta, que é muito bonito. E ficou meio datado às vezes, mas eu acho muito bonito e atual. Sempre me comove muito. E outra dica é um show, uma live, na verdade, que foi transmitida, acho que ontem, que é uma live do Benegão cantando Dorival Caymmi. Espetáculo, ele é acompanhado por um violonista. O Benegão é um músico que vem do Planet Hemp, do hip hop, né? Uma mistura de hip hop e hard rock, né? Punk, uma coisa assim, mas muito ligada ao hip hop. Ele transita muito também pela música jamaicana. É um verdadeiro fanático por música, o Benegão. Uma figura muito interessante, intelectualmente e musicalmente, e que está fazendo um trabalho, um show só cantando Dorival Caymmi, sobretudo aí as canções praeiras do Dorival Caymmi, que é beleza total. O Benegão também tem essa voz grave, meio gutural, né? E tá aí saindo da sua área, que é o hip hop, que é essa mistura entre hip hop, ritmos brasileiros e ritmos jamaicanos, e entrando numa seara de cantar voz e violão, o Dorival Caymmi, que é tarefa para gente grande, né? Meu pessoal, é isso. Esse foi o Tempo Nublado dessa semana. Muito obrigado mais uma vez, Efraim, Andrés, Lício, por essas 2 horas e pouquinho que passamos aqui nessa sexta-feira, que aqui no Rio de Janeiro está efetivamente nublada. Tchau, tchau, pessoal. Aqui também. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Abraço. Abraço aí, Andrés. Isso aí. É no momento no México de comer, de almoçar. A gente ainda não almoça, então temos que ir para